É isso aí, então, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início aí ao nosso primeiro dia do workshop sobre aromaterapia. Estamos muito felizes aí com todos vocês que estão aqui presentes, o pessoal que vai assistir a gravação também, que não pôde estar presente nesse momento. A gente está muito feliz com todos vocês. Temos alguns recados aqui no início que eu gostaria de passar para todos vocês, alguns lembretes bem importantes. Pega papel e caneta para fazer suas anotações. No final, fique à vontade para tirar suas dúvidas. Agora, durante a aula, a gente não vai tirar dúvidas, tá? Não vai ser aberto para dúvidas. Então, já pega consigo seu papel, sua caneta, anota, que no final a gente vai abrir para um momento. Quem ficar com a gente até o final vai participar de um sorteio que a gente vai fazer de alguns óleos essenciais. Então, quem desejar, né, participar do sorteio, aprender toda a instrução que será passada hoje, no finalzinho aí a gente vai ter esse sorteio. E é importante salientar que a gente não vai estar falando de curas ou algo semelhante, mas sim de uma prática integrativa da aromaterapia. A gente vai ter algumas aulas hoje bem importantes para saber, conhecer um pouquinho mais sobre aromaterapia com a Marina. O Dr. Magno vai vir para falar também sobre como que ele usa a aromaterapia na prática clínica, no consultório, como que ele indica esses óleos essenciais às pessoas. E, por fim, a gente vai ter uma aula da Ju falando um pouquinho sobre alguns cuidados, algumas coisas necessárias para a gente que usa os óleos essenciais e também sobre as diluições que a gente precisa fazer dos óleos e algumas outras informações importantes, tá bom? Então, fiquem à vontade, anotem tudo e tirem suas dúvidas. Importante salientar também que a gente vai ter uma intérprete de Libras. Então, o videozinho dela vai estar marcado aqui no Google Meet para que ela possa interpretar, porque nós temos alguns clientes aqui que são surdos e ela vai estar fazendo essa interpretação para que todos possam receber os benefícios dos óleos essenciais, para que todas as famílias, todos os lares possam ter os benefícios desse conteúdo que a gente vai estar passando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou chamar a minha amiga Marina agora, que ela vai falar aí com vocês, fazer uma breve introdução sobre a aromaterapia. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que eu fico muito feliz em poder contribuir, né, com esse conhecimento que entrou na minha vida há 6 anos e ficou, né? A gente é um eterno aprendiz da aromaterapia e compartilhar um pouquinho com vocês desse conhecimento, compartilhar um pouquinho com vocês sobre a história da aromaterapia, sobre formas de uso. Isso faz com que a gente consiga nos fortalecer, né, como comunidade que somos, nesse time maravilhoso, de pessoas que estão aí buscando, né, esse autocuidado. Então, fico muito feliz em poder contribuir com vocês, né, como eu disse, agradeço o convite, tá? Prometo ser rápida. Como a Giana falou, a gente deixa as perguntas para o final, mas vocês podem anotar se tiverem alguma dúvida, tá? E a gente vai dar início. Você pode passar, Giana? Obrigada, meu amor. A gente vai dar início aqui, tá? Falando um pouquinho sobre a história da aromaterapia. Essa imagem, inclusive, ela é bem conhecida. Nós utilizávamos essa imagem, né? Quando a gente ia fazer as nossas apresentações, porque ela data momentos importantes, né, da história da aromaterapia ao longo desses anos todos. E a primeira coisa que a gente precisa trazer aqui, né, para que a gente consiga compreender, apesar de muitas pessoas ainda não saberem o que são os óleos essenciais, a gente dizer que está apenas no começo de tudo isso, os óleos essenciais, gente, eles datam de antes de Cristo, né? Então, desde 3.500 antes de Cristo, já se usavam os óleos essenciais. Os egípcios, eles usavam os óleos essenciais, né, e os extratos das plantas, tanto para mumificar, para fins de saúde, cosméticas, e também fins religiosos. Então, por mais que muita gente ainda não tenha ouvido falar sobre óleos essenciais, não é algo novo, né, muito pelo contrário, é algo muito antigo, né,
e que mesmo antes de Cristo já tem esses relatos de uso dos óleos essenciais, tá? Então, o primeiro relato realmente vem ali com os egípcios em 3.500 a.C., e logo em seguida, não, muitos anos depois, mais ou menos entre 460 a 370 a.C., surge uma figura, né, muito importante na história da aromaterapia, que foi Hipócrates, né? Hipócrates, ele foi considerado o pai da medicina, porque ele tinha as suas explicações míticas em relação aos problemas de saúde, como é que ele poderia fazer para curar todas as doenças, né? Então, o que é que ele fazia? Ele se concentrava em observar, em compreender o funcionamento do nosso organismo, do organismo humano, né? Como é que estava funcionando ali, mas ele tinha esperança de encontrar explicações racionais, né? Para manipular aquilo que estava acontecendo, todos aqueles males que atingiam a saúde das pessoas. Então, Hipócrates, ele foi muito importante em fazer todas essas observações, ele realmente tentava buscar explicação passíveis, né, no controle para manipular esses males, ele foi, assim, de fundamental importância, tá? Antes dele, esse exercício da medicina, essa parte da medicina em si, ela estava concentrada nas mãos do sacerdote de Esculápio, que era um deus grego e romano da cura, gente. Então, antes de Hipócrates, a gente só tinha a figura de um deus grego e romano da cura, né? Então, naquela época, a doença ela era vista, né, como uma punição dos deuses aos homens. E os pacientes, eles iam para o templo de Esculápio para pedir essa cura. Lembrando que logo depois dos egípcios, né, mas mais próximo da vinda de Cristo, a gente vai ter aí nesses anos, entre 460 a 370, a imagem de Hipócrates, tá? Então, antes disso, só tinham essa ideia de que o deus grego e romano da cura, onde eles buscavam fazer esse pedido de cura, iam para o templo fazer esse pedido de cura, mas Hipócrates listou a existência de 4 fluidos principais do nosso corpo, tá? Quais foram esses 4 fluidos, gente? A bile amarela, a bile negra, o fleuma e o sangue. Eram os 4 fluidos que Hipócrates estudou. E ele entendeu que a saúde ela era baseada no equilíbrio desses 4 elementos, ok? Então, ele pegava o corpo humano, né? E se os 4 elementos que ele listou estivessem em equilíbrio, você tinha boa saúde, certo? Ele via o homem como uma unidade, um todo, né? Que era organizado, e ele entendia a doença como uma desorganização desses fluidos, tá? Desse estado de equilíbrio. O que não é diferente hoje, né? Hoje a gente sabe, quando a gente vai falar de óleo essencial, a gente praticamente usa ali a mesma coisa, porque a gente sempre fala assim, que o óleo essencial, ele auxilia no equilíbrio, né, perdido, né, no bem-estar do nosso organismo, ok? E vocês vão lembrar muito bem também, Hipócrates que criou aquela frase muito conhecida, e a gente repete até hoje, né, que o seu remédio seja o seu alimento, e que o seu alimento seja o seu remédio, né? Então, mais uma vez, isso também ressalta um pouco, né, desse cuidado com o intestino, com o que a gente come, com o que a gente coloca na boca, que se a gente entende, né, a forma como Hipócrates já tinha enxergado, né, é exatamente tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente fala hoje, tudo que o uso da aromaterapia, os óleos essenciais, por exemplo, trouxeram para a minha vida, hoje eu enxergo que é sobre isso, né, sobre desde o que a gente coloca na boca, das nossas escolhas e tudo mais, tá? Então, Hipócrates foi aí essa figura importantíssima na jornada, né, dessa aromaterapia ao longo desses anos. Logo depois de Hipócrates ser considerado o pai da medicina, nós vemos aí, né, um outro super grande marco, que é a entrega de óleos essenciais no nascimento de Cristo. Né? Jesus, quando nasceu, recebeu de presente, né, ouro, incenso e mirra, sendo que o incenso e a mirra, eles foram, né, eles eram presentes, eram óleos essenciais.
E, gente, assim, um pouquinho na minha visão, assim, até espiritual da coisa. Por que que Jesus ganhou óleos essenciais de presente? Jesus, essa figura tão importante, né? Primeiro, sinaliza a importância do que eram os óleos essenciais naquela época. Os óleos essenciais, eles eram, sim, considerados os remédios que curavam todas as doenças, né? Por exemplo, você pegar o frankincense, né? Você tinha essa associação, essa força, esse poder, você dava esse poder, né? O frankincense, ok? E puxando um pouco para essa visão espiritual da coisa, é muito interessante, gente, porque quando a gente vai estudar o lado emocional do frankincense, que é o incenso, ele é um óleo de conexão com o Pai. Seja o Pai espiritual, Deus, uma pessoa que esteja desconectado de Deus, desconectado do Espírito Santo de Deus, seja um pai terreno, uma pessoa que não teve ali o pai presente, não teve a ausência de pai. E quando a gente vai olhar o lado, né, da emocional e espiritual da mirra, que foi o outro presente que Jesus ganhou, a gente também vai ver que existe um movimento, né, de conexão com a mãe. Então, da mesma forma que um óleo se conecta, né, ao pai, à paternidade, o outro à maternidade, se eu trago uma visão espiritual, eu também entendo que você precisa estar 50% curado com o pai, 50% curado com a mãe, para ter acesso ao ouro, à abundância, a entender, né, esse estado de abundância, que na verdade a abundância é um estado de espírito. Então, aí também, para mim, marca muito, isso é uma visão minha, tá, gente? Marca muito o quanto que a gente pode olhar para os óleos essenciais nessa forma também voltada para a parte emocional, voltada para a parte espiritual, né? Ele sempre esteve presente nos rituais religiosos, né? O incenso ali como uma forma de elevar as preces, né, a Deus. Então, existe toda uma história que se desenrola, né? Sendo marcado pelo uso dos óleos essenciais, e é importante a gente, tá? Ok, depois de Jesus, né, eu coloquei aí um marco que na figura não tinha. No ano de 1920, nós tivemos a criação da palavra aromaterapia, certo? A criação da palavra aromaterapia, ela foi criada por esse homem, que é o René Maurice. Gente, vocês me perdoem que eu não sei falar muito francês, tá? Gattefossé, alguma coisa assim. Mas, enfim, vocês já entenderam aí como que fala aí, tá? Me deem esse desconto, por favor. E se alguém depois quiser contribuir, estou aberta. Então, vamos entender um pouquinho quem foi essa pessoa, essa figura também importante nessa jornada, tá? O René, ele foi considerado o pai da aromaterapia, ele era um químico francês, vocês já devem ter ouvido falar nessa história. Ele era especialista na área de cosmética, certo? E aí ele tinha um laboratório onde ele trabalhava ali. E um belo dia ele estava no laboratório trabalhando e ele sofreu uma queimadura na mão e no antebraço, tá? E por impulso e sem pensar muito, ele mergulhou o braço, né, num recipiente que continha óleo essencial de lavanda, achando que era água, né? Então a intenção dele era realmente ali diminuir a dor, né, daquela situação que ele passou. Mas, para surpresa dele, ele viu que a dor diminuiu e a queimadura também cicatrizou completamente, muito rápido, num curto espaço de tempo, né? Então, através dessa experiência que ele não imaginava, ele analisou o óleo de lavanda, ele descobriu que ele continha uma série de substâncias químicas, né, de extraordinárias propriedades terapêuticas, e ele se dedicou ao poder curativo dos óleos essenciais. Ele realmente abraçou ali essa causa, né, digamos assim, e ele começou a estudar e criou, né, essa palavra, aromaterapia, que significa a terapia através do aroma, ok? E se a gente for um pouquinho mais fundo, né, essa palavra, que é a terapia através do aroma, a gente tem que lembrar o quê? Para quem está chegando agora, para quem ainda não entende muito bem, acha que os óleos essenciais são só um cheirinho, muita gente vai ali perguntar e tudo mais. Lembra, gente, sempre que a terapia ela não funciona somente através do cheiro, né, do aroma daquele óleo essencial.
A gente tem 3 maneiras de usar os óleos essenciais, eu vou falar um pouquinho sobre isso, para a gente finalizar a minha parte, tá? Mas, basicamente, quando a gente inala um óleo essencial, né, esse cheiro, ele vai entrar aqui, né, pelas nossas narinas, e ele vai chegar e ativar o nosso cérebro de emoções, onde a gente guarda aí todas as nossas memórias emocionais, onde se encontram os nossos traumas, as nossas questões. E o óleo essencial, esse pequeno cheirinho, né, de grande potência, vai fazer o seu belo trabalho, tá? Por quê? Porque ele vai fluir mesmo no nosso organismo, né? A célula da planta, a nossa célula, eu vou falar um pouquinho sobre isso, são muito parecidas e o efeito do óleo essencial é muito rápido, tá? Depois desse corte, em 1920, a gente vai ver aí uma outra figura muito importante, que é um nome que toda vez que a gente falar de aromaterapia, a gente vai ouvir falar sobre esse nome, que é Jean Valnet. Gente, Jean Valnet, ele era um médico, tá? Ele era um médico francês, certo? E já baseado nos estudos do Gattefossé, né? Que eu acho que é assim que se pronuncia, do René, né? Vou falar René. Já baseado nos estudos do René, porque o René começou ali com óleo de lavanda, mas depois ele realmente aprofundou, ele se dedicou, né, a entender o poder curativo dos óleos essenciais. Esse médico francês, ele desenvolveu o primeiro sistema de terapia através dos óleos essenciais, e como ele foi chamado, na época, a servir na Segunda Guerra Mundial, né, teve uma situação onde ele se viu ali no meio da linha de frente da guerra, e ele ficou sem antibióticos, sem medicamentos mesmo, daquela época, importantes, e ele foi uma figura muito importante, pois ele ajudou muitos soldados na Segunda Guerra Mundial contra as infecções, né, através do uso dos óleos essenciais. Então, ele não tinha um medicamento naquele momento, e foi ali que ele teve a ideia de usar os óleos essenciais, e assim, para surpresa dele, né, também, ele ajudou muitos soldados, né, com as infecções a ficarem bons, e ele também foi uma figura muito importante em 1943, no ano da Segunda Guerra, tá? Então, aqui a gente viu, assim, um resumo bem rápido, né, da história da aromaterapia, para a gente entender onde é que começou. Não é algo novo, gente. Quando alguém diz assim, nunca ouvi falar em óleo essencial, mas não é algo novo, é realmente algo, assim, antigo, né? Enfim. E aí eu acho que a gente também pode acrescentar nessa linha do tempo a doTERRA, né? Porque a doTERRA, de fato, ela veio, né, para ser um grande marco nessa caminhada, nessa jornada de levar conhecimento, levar uma terapia para cada lar. Quando a gente para pensar, né, esse trabalho que a gente faz, que é um trabalho, sim, de formiguinha, onde a gente está ali pingando óleo essencial, né, de mão em mão, de pessoa em pessoa, é tão nobre porque a gente pode colocar o nosso nome aí nessa linha do tempo, sabe? Por mais que a gente não seja alguém tão famoso assim, a gente faz parte, né, dessa jornada. Porque à medida em que a gente vai utilizando os óleos essenciais, à medida em que a gente vai tendo as nossas experiências, à medida em que a gente compartilha, tudo isso faz com que a gente deixe marcado aí que a gente está trazendo algo novo, que é a medicina do futuro, que é tão antiga, ao mesmo tempo tão moderna, né? E para falar um pouquinho sobre isso, eu quero também pincelar aqui com vocês, tá? Apenas assim, uma leve comparação do uso da aromaterapia na antiguidade e na modernidade, digamos assim, né? Como era que era antigamente e como é que a gente está usando hoje, tá? Então, nas antigas civilizações, nós tivemos aí o Egito Antigo, que foi o berço da aromaterapia, a gente acabou de falar, né? Lá em 3.500 a.C., eram usados os óleos essenciais, na verdade, eram usados para os extratos das plantas na época, né? Em processo de mumificação e rituais religiosos, tá? Depois, lá na Grécia Antiga, já vem a figura do Hipócrates, já ali próximo, né, da vinda de Cristo, e os óleos, eles eram usados para fins medicinais e também em banhos aromáticos.
E na Roma antiga, os empregados, eles eram usados, perdão, para aromatizar ambientes e também práticas de beleza, né? Então, aqueles banhos romanos, né, que eram muito famosos, eles eram muito famosos por utilizar essas essências aromáticas para relaxamento e tudo mais, ok? Então, eles frequentemente eram considerados como presente dos deuses, né? Então, eles eram usados tanto para curar doenças, como também nessas práticas espirituais. Egito, Grécia e Tibete, eles também tinham, o Egito que a gente acabou de falar, e o Tibete eram utilizados também pelos monges budistas para fins de cura e meditação, tá? Então, a gente vê que os óleos essenciais também eram usados para estados meditativos, para toda essa parte religiosa, né? Para você ter ali, conseguir ficar num estado de presença, sair um pouquinho dos sentimentos passados, futuros, depressões, ansiedades, e se manter ali concentrado, né? Conseguindo controlar essa batalha na mente, tá bom? Pode passar. Hoje, como é que está a aromaterapia hoje, né? Como é que a gente faz esses usos hoje na atualidade? Gente, vocês têm frasco de óleo essencial em casa e vocês mesmos poderiam me responder essa pergunta, né? Hoje, de verdade, aqui em casa, eu uso óleo para limpar o chão, para cozinhar, né? Para hidratar o cabelo, como perfume, para ajudar na imunidade, passando um rolãozinho na barriga, na cabeça, na coluna. Então, basicamente, os usos hoje, eles são infinitos. O conhecimento, né, está muito mais expandido. A gente tem um óleo muito puro, que é o óleo da doTERRA, que entrega muito resultado, e a gente sabe, né, nós somos a louca dos óleos, como diz a Aline Carla aí, graças a Deus. Então, hoje a gente já tem ali, né, o uso dos óleos essenciais de várias maneiras. E hoje a gente tem facilidades, a doTERRA está facilitando aí para a gente tem já o shampoo, o condicionador, a pasta de dente, o desodorante, né, diminuindo os tóxicos. Então, a gente está fazendo, né, esse uso de forma muito mais leve, né, de forma muito mais rotineira, ali dentro na nossa rotina, no nosso dia a dia, tá? E para finalizar, pode passar, Jana. Basicamente, o que são os óleos essenciais, né? E como é que a gente pode usar, né, gente? As plantas, elas são organismos vivos, assim como a gente, né? Eu até vi um vídeo hoje, eu fiquei encantada com o som que um pezinho de girassol estava emitindo, né? A pessoa colocou um aparelho na folhinha lá do pé de girassol, e esse aparelho, ele consegue transformar aquelas ondinhas que a planta está ali emanando, né, digamos assim, em sons que a gente pode ouvir. Gente, coisa mais linda. Se a gente pudesse escutar, né, os sons que as plantas fazem, tá tudo vivo e a gente está muito conectado. A aromaterapia, ela é um resgate de conexão com essa natureza que a gente se desconectou e a gente não sabe o que é bem-estar por causa disso. Às vezes a gente está ali num cantinho pequeno, não tem contato mais com a natureza, passa 24 horas ali no canto fechado, com ar-condicionado. De fato, a gente está desconectado. E a aromaterapia, ela vem resgatar isso, vem trazer a gente de volta para essa natureza, vem conectar a gente de novo. Trazer ali, a gente teve o lançamento do banho de floresta, trazer a floresta para dentro da tua casa, para o ambiente de trabalho, aonde tu estiver, né? Isso é lindo, gente, isso é maravilhoso. E isso faz um bem, né? Que, nossa, quem é o louco dos olhos aí sabe o que eu estou falando. A planta, ela produz o óleo essencial para sobreviver e também para combater vírus, bactérias, fungos, porque ela também adoece, assim como a gente, ok? Então, quando eu pego o óleo essencial que a planta produziu, às vezes, a planta demora anos, gente, anos, para desenvolver, né, aquele óleo essencial. Existem algumas plantas, como o incenso, são 40 anos para aquela planta dar um bom óleo de incenso. É uma verdadeira joia na sua mão, um óleo que vai trazer renovação celular, que vai te ajudar, né? E tem estudos que comprovam contra câncer,
nódulos, cistos. É incrível. Então, ela produz esse óleo essencial para se proteger, e porque a célula da planta e a nossa célula, elas são muito parecidas, né? Existe a biocompatibilidade. Quando eu uso esse óleo essencial em mim, no meu organismo, o efeito é muito rápido, né? É como se o meu corpo, ele não criasse barreiras, né? Ele meio que abre as porteiras para o óleo essencial entrar, ok? Então, são compostos 100% naturais, altamente concentrados, pode ser extraído de várias partes da planta, e dependendo de onde ele é extraído, ele vai exercer uma função no nosso organismo. O óleo de flor, que é a parte reprodutiva da planta, vai agir no nosso sistema reprodutivo. Óleos de raiz, que é o que aterra a planta, que impede a planta de cair na tempestade, no vento, vai trazer para a gente o que? Aterramento, calma, conexão, uso nas crianças com autismo, tá? E, por fim, a concentração, né, dos nossos óleos essenciais da doTERRA, tá, gente? Eu não posso falar de outro óleo essencial, não posso, porque eu realmente posso falar do nosso, que é CPTG, tá? Extremamente concentrado, menos é mais, né? Nos nossos óleos essenciais, a gente vai aprendendo ali a fazer o uso na nossa rotina e no nosso dia a dia. Tanto você pode inalar, como você pode passar na pele, como você também pode ingerir. E não são todos os óleos que podem ser ingeridos, né? Alguns óleos não são ingeridos porque a planta não pode ser ingerida, e a gente vai aprendendo isso ao longo da nossa jornada aqui, né, com os óleos essenciais da doTERRA. E assim eu finalizo a minha contribuição, agradecendo a vocês. Desculpa ter passado do horário, tá, gente? Tentei ser rápida. E gratidão a todos. Quem tiver dúvidas, coloca no chat, no final a gente tira as dúvidas aí, tá certo? Um beijo bem grande e obrigada, Diana. Maravilha, Marina. Obrigada aí pela sua contribuição. Acho que Gratidão. minha câmera está entrando aí. Renatinha, pode passar o slide aí que eu vou dar continuidade até o Dr. Magno. Então, vamos lá, algumas formas de extração dos óleos essenciais, né? Para a gente saber um pouquinho como funciona isso, né? Então, cada matéria-prima, por assim dizer, né? É diferente o método de extração do óleo essencial. Então, o número de horas do dia para que a planta floresça, a temperatura, a quantidade de água oferecida, o tipo de solo, a idade da planta, tudo que a Marina falou, isso é muito importante para que a gente tenha um bom óleo essencial, sabe? Então, a gente não pode achar que, eu vou comprar qualquer óleo essencial, qualquer marca de óleo essencial e está tudo bem, está tudo certo, e é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. doTERRA preza para que cada plantinha seja plantada e colhida no seu habitat natural, no seu país de origem, para que a gente tenha uma boa qualidade, uma boa química do óleo essencial. E um exemplo muito bacana que tem aqui é sobre o jasmim. Não sei se vocês conhecem o óleo essencial de jasmim, mas olha só que interessante. As plantas, as flores de jasmim devem ser colhidas durante a madrugada. Por quê? Porque quando surgem os primeiros raios de sol, acabou a colheita. É ali que vai ter a maior concentração de óleo essencial naquela planta. A lavanda, por exemplo, ela tem que ser colhida no momento que há maior incidência de luz e calor. Então, são pequenos detalhes que podem alterar aí o óleo essencial e que a doTERRA preza tanto por isso. Pode passar aí, Renatinha. Agora a gente vai ver algumas formas que são algumas formas que são extraídos os óleos essenciais. Então, uma das primeiras formas mais comuns é a destilação a vapor, que geralmente são aí nas folhas, nas flores, nos troncos, nas sementes, que é essa forma aí que vocês estão vendo na gravura, né? Que tem um fogo, destilação a vapor, as plantinhas, e vai caindo ali gotinhas de óleo essencial, onde vai separando ali. Então, essa é uma das formas de
de destilação dos óleos essenciais. No próximo slide, a gente vai ver outra forma, que é a prensagem a frio, que é com os óleos cítricos, né? Grande parte aí dos óleos cítricos, a gente é feito o processo através dessa prensagem a frio, que vai pegar todo o fruto, né? Laranja, limão, vários óleos essenciais cítricos, e depois vai ter o processo ali de decantação para separar o óleo essencial do restante do líquido, para garantir aí que saia somente o óleo essencial. E, por fim, a outra forma de extração dos óleos essenciais, que é fantástica, fantástica. Olha só que interessante. Eu não sei se vocês conseguem visualizar essa foto ali embaixo, mas óleos essenciais de pétalas de flores delicadas, como a rosa, o jasmim, entre outras plantas, ela é colocada em lâminas de vidro, untada com uma gordura animal ou vegetal e deixada descansar por algumas horas. Aí depois é trocada até que a gordura fique completamente saturada do óleo essencial e depois é feita ali a separação. Então, quando a gente compra um óleo essencial de rosa, por exemplo, que é necessário muitas pétalas de rosa e tem um resultado incrível com esse óleo que eu amo tanto, a gente vê o trabalho que tem-se para extrair esse óleo essencial. E no próximo slide, a gente vai ver uma curiosidade bem legal. Quando a gente vê um frasquinho de óleo essencial, né? A gente pega ali um frasquinho de peppermint, um frasquinho de lavanda, um frasquinho de limão, e a gente olha para ele, é tão pouco. Não, olha só que interessante, 1,5 kg de flores de lavanda para fazer 15 ml de óleo essencial. O peppermint, 1,5 kg de folhas de peppermint para fazer 15 ml de óleo essencial. 3 quilos de casca de limão siciliano para fazer 15 ml de óleo essencial. Então, é muita coisa, muita matéria-prima para colocar aqui concentrado. E o que é o bacana dos óleos essenciais da doTERRA é que é como se fosse a planta direto do frasco, porque ele é puro, ele é seguro, né? O Dr. Magno vai falar um pouquinho mais sobre isso. E agora, no próximo slide, a gente vai ver uma diferença, né? Para que vocês tenham bem em mente a diferença do óleo essencial para a essência. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Então, o óleo essencial, além de tudo que a gente já conversou aqui, que a gente já citou, ele possui propriedades terapêuticas que vão na questão física, na questão emocional, na questão mental. E lembrando que os óleos essenciais não possuem vitaminas, minerais, nem hormônios humanos. Algumas pessoas pedem em relação aos óleos cítricos, se eles têm vitamina C, não. É extraído da casca do óleo essencial. Então, eles não têm nenhum tipo de vitaminas, minerais ou alguma coisa semelhante. E a essência é uma substância sintética artificial que imita o aroma das plantas. Então, por isso, ela não tem finalidade terapêutica. Algumas pessoas veem, mas essa aqui é mais em conta, alguma coisa nesse sentido. É essência, ou contém uma pequena parcela, uma pequena porcentagem de óleo essencial naquele produto ali. Então, a gente tem que ficar bem atento para que seja 100% puro, seguro, óleo essencial. E a gente sabe que o melhor produto que nós temos no mercado global são os produtos da doTERRA. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre o Dr. Magno. Ele vai falar sobre os benefícios dos óleos essenciais e como ele aplica isso no consultório. Dr. Magno, passo a palavra para o senhor. Boa noite, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá ótimo. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando aí. E segundo, que é outro desafio em falar para muita gente, né? Isso, os óleos essenciais, graças a Deus, veio para me ajudar bastante. Então, já começa aí. Bom, vamos passar para esse próximo slide, Renatinha. Então, vamos lá. Qual é a minha história com os óleos essenciais? Eu sou médico formado há 30 anos. Sempre trabalhei na área de clínica médica. Hoje, há cerca de 8, 9 anos, eu venho trabalhando na área de geriatria, né? Casado com a Ivna, que faz parte também aí do doTERRA, ela que me trouxe para esse mundo junto com a Renata. E aí estão os 3 filhotes, a qual a família é um orgulho, como sempre, para todos, né? E como foi que começou essa minha história? Na verdade, começou com a Ivna e a Renata.
a Ivna passava um processo específico de trabalho, enfim, ela estava com uma insônia importante, sem conseguir um sono tranquilo, um relaxamento específico, e aí, numa conversa com a Renata orientou com ela que estava usando os óleos há algum tempo, né, e justamente para a família, e que estava tendo bons resultados, e orientou ela a usar a lavanda. E assim começou a usar, deu um óleo, inclusive, uma amostra a Ivna para fazer o uso, e ela trouxe e fez o uso em casa para ver o resultado. Então, na primeira noite que ela usou, obviamente, teve uma resposta muito, muito boa, dormiu bem a noite toda, e aquilo me chamou a atenção, e ela falou, nossa, dormi bem hoje, foi ótimo. Eu disse, que maravilha. Mas isso passa a ser que tem sido já o efeito psicológico, né? Você já relaxado, achando que isso ia ter um efeito importante, você dormiu bem. Mas já teve bom uso, né? Continua. E assim ela usou a segunda noite. Na segunda noite ela tornou a dormir muito bem, né? Dormiu esplendorosamente, isso me chamou a atenção, e na terceira noite eu disse, me dê esse óleo para eu usar aí, para ver se é isso tudo meio que você está tendo de benefício. E assim eu usei, e no dia seguinte foi ela que estava me empurrando da cama para poder levantar, para ir trabalhar, porque senão eu não acordava, e tive que levantar, e disse, realmente, o óleo tem seus benefícios. E passamos a usar. E como eu tenho um probleminha de refluxo importante, já vinha tratando, cuidando com todo a terapêutica que a gente tem hoje para utilizar para os quadros de refluxo, nós conversamos com o Renato, e Renato, olha, eu falei aqui com o pessoal orientou muito a usar o Zengest, que traz uma resposta muito boa. Eu disse, ótimo, então me dá esse Zengest, vamos usar para ver essa resposta. E assim, utilizei, comecei a usar o Zengest, e para minha surpresa, tenho 4 anos usando, fora outros óleos, mas eu não sei mais o que é uma situação de sintomas de refluxo. Não só pelo processo do pegar, você está me vendo hoje um pouco rouco, mas foi por outra situação específica, que já tratando também com os olhos. Mas eu não sei o que é exatamente isso. Isso me chamou bastante atenção, me tornou um médico até então cético, né, em relação a essas terapias naturais, a mergulhar no mundo dos óleos essenciais, e hoje está aplicando a minha prática no dia a dia. Tá? E hoje, assim, eu venho prescrevendo, orientando, na verdade, meus pacientes ao uso do dia a dia. Você passa o próximo slide, Renato, por favor? E por que usar os óleos essenciais? Né? Primeiro, por toda a história que a Marina e a Jana já formou aí sobre os óleos. Então, tá aí uma história, né, relato, extrações, produtos naturais, sem nenhum tipo de tanta contraindicação no seu uso. Segundo, porque, de qualquer forma, eu usei, minha família usou e gerou os benefícios. Geraram o bem-estar, não só na saúde física, né, emocional, na parte toda mental e todos os nossos aspectos específicos. Além disso, o que é que ele vai provocar? Justamente promover e melhorar a sensação de bem-estar, ajuda no processo de tratamento de algumas doenças, ele tem uma ação específica para cada óleo, para cada patologia de indivíduo no momento que você avalia, né? Ameniza as dores, fortalece as defesas do corpo, mas tem muito mais do que isso, né? Realmente é uma saúde, um bem-estar físico, emocional, mental e principalmente espiritual, tá? E dentro da minha prática clínica hoje, dentro da geriatria, o que é que a gente mais busca nesses doentes, digamos assim? É exatamente torná-los pessoas independentes funcionalmente. E aí envolve uma série de situações em que a gente tem que estar avaliando e acompanhando, que vai desde o processo de atividade física, água, alimentos, enfim, uma série de situações. Ele passa o próximo já, Renata. E aí, mais uma vez, mostrando o porquê nós usamos o óleo. Vai atuar na parte da imunidade, cardiovascular, né, em toda a parte orgânica do organismo, né, nos sistemas específicos do nosso organismo, seja ele neurológico, seja ele cardíaco, seja ele respiratório, digestivo principalmente, circulatório, articular, enfim, né, em várias áreas do nosso dia a dia. Pode passar o próximo. E um fato importante que a aromaterapia ao longo dos anos vem evoluindo, vem crescendo,
E isso vem demonstrando uma série de situações de melhoria no organismo, e assim começaram a ser realizados uma série de estudos, que aí são publicados na PubMed, no UpToDate, né, com mais de 35 mil estudos aí, mas tem muito mais do que isso, mostram os seus benefícios, a eficácia, as ações dentro de cada situação, e isso nos dá mais segurança ainda na utilização, na prática médica por si só. E assim eu venho utilizando, pesquisando, buscando esses dados, para cada dia mais utilizar nos meus pacientes. Pode seguir, né? E aí, por que o uso do óleo de doTERRA? Chover no molhado, né? Marina e a Jana já falou muito sobre os óleos de doTERRA, mas basicamente porque eles têm uma responsabilidade em buscar, em produzir o melhor óleo para utilização daqueles que entendem o uso dos óleos essenciais. Segundo, também porque é um líder mundial hoje. Então, a gente está falando da melhor empresa de óleos essenciais do mundo, e que, por conta disso, eles buscam sempre a sua excelência na segurança, na pureza, né? Realizando uma série de testes, como aí está explicado, que é certificado de pureza testada e garantida, mais 50 testes, para justamente evitar qualquer tipo de associação, preenchimentos, uso de sintéticos, né? Evitar o uso de outros elementos como pesticidas nas suas colheitas. E um outro dado que, para mim, é extremamente importante é o impacto que a empresa tem na busca desses óleos, né? Que é justamente o fornecimento pelo co-impacto. Por quê? Primeiro que eles buscam sempre a excelência no local onde essas plantas são bem tratadas, colhidas no seu ambiente natural, né? Com a colheita extremamente sustentável, buscando sempre a melhoria desse local junto com os agricultores, em pagar aquilo que seja justo, adequado, mas buscando sempre a melhoria desse grupo que produz, que destila, que prepara esse material para o doTERRA utilizar para os nossos óleos. O investimento também, principalmente em infraestrutura. Então, isso nos dá uma garantia de que a empresa ela tem solidez e busca sempre o melhor para todos aqueles envolvidos no processo de produção. O próximo slide vai passar um vídeo, que é um vídeo simples, curto, mas que mostra muito esse tipo de situação. Vamos aí ouvir. Os óleos essenciais doTERRA têm um profundo impacto no bem-estar, mas o impacto de como e onde são obtidos vai além de uma gota de óleo. Primeiro, buscamos no mundo inteiro as melhores plantas, colhidas e destiladas com maestria, que resultem na melhor potência e qualidade. Muitos de nossos óleos vêm de países com desafios econômicos e ambientais. Estudar a doTERRA a oportunidade de produzir óleos essenciais de altíssima qualidade e fazer o bem de forma sustentável, o que chamamos de fornecimento por co-impacto. Com esta abordagem, nós criamos empregos e aumentamos a renda em países onde eles são mais necessários. Desenvolvemos parcerias duradouras com pequenos agricultores e destiladores artesanais no mundo todo. Essas parcerias fazem com que os agricultores melhorem sua produção e definam preços estáveis com um comprador confiável e fidelizado. Ajudamos os agricultores a organizarem-se em cooperativas para atingirem objetivos comuns e maior qualidade, ao mesmo tempo em que garantem a preservação das terras para as futuras gerações. Essas cooperativas também asseguram o pagamento justo e pontual aos produtores, em parcelas favoráveis ao longo do ano. Nestas áreas, a doTERRA Healing Hands está custeando a construção de escolas, centros de saúde, sedes de cooperativas, sistemas hídricos e mais, para capacitar produtores, suas famílias e comunidades, hoje e amanhã. Por meio do fornecimento por co-impacto, a doTERRA melhora vidas e leva esperança a pessoas precisando desesperadamente de oportunidades. Com esta abordagem, garantimos o fornecimento das melhores matérias-primas ao longo prazo, para entregarmos consistentemente produtos da mais alta qualidade. É mais do que uma gota de óleo na sua mão, é um catalisador para impactar muitas vidas além da sua. E aí a forma de uso, né? Que também já foi dita anteriormente, nós temos aí essas 3 formas de uso: aromático, o tópico e a ingestão. No meu dia a dia, eu uso muito o sistema aromático e o tópico.
a ingestão, eu tenho algumas situações específicas para o uso por conta do meu público de atuação, tá? Então, tem algumas situações específicas que alguns pacientes meus não toleram muito o gosto de alguns óleos, para ser utilizado ou ele puro, ou mesmo diluído em algum tipo de alimento, seja um mel, seja uma fruta, seja um iogurte, uma coisa assim desse jeito, ou até na própria água, né? Então, alguns especificamente, eu oriento quando se tem esse tipo de permissividade, né? Quando aceito bem esse tipo de situação. Mas é um uso e uma via extremamente importante para alguns cuidados específicos. E onde é que eu uso muito esse quadro da digestão? Para os pacientes, principalmente dentro da minha prática clínica, que tem muitos quadros, até pela própria idade, pelo próprio uso de uma série de condutas ou hábitos que vieram ao longo dos anos, problemas digestivos, como principalmente o que eu tenho, né? Seja ele no processo da refluxo, os quadros de gastrite, os quadros de alterações de transintestinais, seja ele nos processos de diarreia ou nos processos de quadro de obstipação, que no caso nós temos muito, né? E às vezes o próprio processo de controle para algumas enfermidades, principalmente o processo de aumento de colesterol, triglicérides e até o quadro de glicose, os quadros dos pacientes diabéticos e dislipidêmicos, como assim a gente chama. E a forma aromática é uma prática que eu tenho utilizado muito, até primeiro pelo próprio cheiro do óleo, né? Isso dá realmente o benefício, assim como a Marina falou, que a partir do momento que você inala isso tem um ganho nas vias respiratórias e chega a parte cerebral de uma forma, na região límbica, de uma forma muito rápida, na qual gera o seu bem-estar e o seu benefício, aquilo que a gente procura muito nesses processos, e ser rápido a ação. E o tópico, porque me dá a condição de uma série de vias de aplicações, na verdade, para algumas patologias específicas e que tem boas respostas no meu dia a dia, tá? Passo próximo, por favor. Bom, e como é que eu utilizo muito isso na minha prática clínica? Eu vou dar aqui alguns exemplos e ser relativamente até breve, porque envolve aí algumas situações, mas queria chamar a atenção que, obviamente que como médico, a gente tem todo um quadro de uma anamnese, uma avaliação do indivíduo, daquele doente, daquele cliente, para que a gente possa encontrar todos os detalhes e chegar a um diagnóstico específico de uma doença ou de outras situações específicas. Hoje, todos nós sabemos que temos aí um mundo relativamente doente pelos seus estados emocionais, né, por uma série de situações. Mas a doTERRA tem o Guia Viva, né, e a avaliação de estilo de vida com bem-estar, que é extremamente importante e é muito importante ser utilizado para qualquer orientação que você irá fazer de qualquer cliente, de qualquer amigo, até de uso próprio, fazer essa avaliação. Porque ele envolve uma série de situações, de avaliações, que são extremamente importantes para chegarmos a uma identificação e um equilíbrio daquilo que aquele indivíduo necessita, para que assim possa buscar a melhor orientação. E aí envolve a parte nutricional, a parte digestiva, sono, mobilidade, o controle do estresse, o tipo de repouso, né? A questão de redução de toxicidade, e autocuidado como um todo. E aí eu sempre falo para os meus pacientes que a partir do momento para a gente chegar a ter uma avaliação de diagnóstico de determinadas situações, nós precisamos avaliar o indivíduo como um todo. E que envolve aí não só a doença em si, mas seu estado nutricional, seu estado emocional, o seu estado de hidratação, a sua atividade física, para que a gente possa juntos aí identificar a melhor necessidade do indivíduo e assim começarmos a usar os óleos. Hoje você bem sabe que nós temos uma linha que é um kit que eu acho fenomenal, que é o Livre Brasil, que eu uso muito esse kit, está na minha parte, eu coloco isso no meu consultório, porque são óleos que ajudam demais em todos os aspectos de um indivíduo que entra no consultório para ser avaliado, né? Então, eu gosto demais de usar isso. Bom, no meu dia a dia, o que eu mais oriento meus pacientes? Eu acho que
esses óleos que estão nesse kit, principalmente o Onguard, o Copaíba, né? O Tangerina, o Peppermint, a depender de qual seja o paciente, porque paciente, a gente sabe que pacientes hipertensos não devem estar utilizando muito o Peppermint, porque ele aumenta muito a frequência cardíaca e pode estimular um pouco o aumento da pressão sanguínea, e isso pode ter complicações, né? Mas não necessariamente depender muito de dose e frequência de uso, mas tem suas indicações. O Zengest, que é meu queridinho, e para todo mundo que entra no consultório, eu sou o primeiro assim, o senhor vai usar o Zengest. Por quê? Porque eu sei bem do benefício e o que ele provoca em termos de melhoria, de bem-estar no nosso dia a dia. Então, gente, eu acho que eu vou deixar perguntas para o final, porque se eu for começar a falar que vamos alegar tanto dos óleos que eu utilizo e como eu aplico, principalmente quando eu vejo os resultados de pacientes que trazem exames laboratoriais que iniciaram comigo em determinado momento, faz o ajuste com o uso dos óleos, com o ajuste dos medicamentos, e depois os resultados dos laboratórios vêm completamente diferente, com uma melhoria maravilhosa, né? Reduzindo medicamentos que acabam sendo aplicados com redução de medicamentos, principalmente os medicamentos para dormir, os ansiolíticos, né? Medicamentos para controle de colesterol, para controle de glicemia, para melhoria da parte física, de mobilidade, porque melhora ali as dores frequentemente que muitos dos meus pacientes têm em membros inferiores, por conta de circulação, por conta de dores articulares. Então, eu só tenho que agradecer demais o conhecimento desses óleos no momento que chegou na minha prática e os resultados que eu venho tendo, tá? Eu acho que isso aí seria o que eu imaginei falar isso para vocês, mas, obviamente, nós vamos ter aí a continuidade e qualquer situação em termos de pergunta, eu vou responder naquilo que vocês tiverem aí com maior curiosidade, tá bom? Boa noite, gente, tudo bom? Estão me ouvindo direitinho, vendo direitinho? Tudo ok? Prazer, eu me chamo Juliana Rocha, pode passar, Renatinha, pode passar. Quero me apresentar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre o uso seguro, né, dos óleos essenciais, de forma eficaz, mas eu vou contar primeiro aqui um pouquinho a minha história, como foi que eu conheci a aromaterapia. Eu sou casada, esposa do Enoque, tenho 2 filhas, eu sou enfermeira, faço pós em UTI e amante dos óleos essenciais já há um bom tempo, né, a gente está nessa caminhada. Eu conheci os óleos essenciais por conta da dor de uma mãe, né, da minha pequena, da Esther. Ela, desde muito novinha, chorava muito, tinha muito terror noturno, não sei se alguém sabe o que é terror noturno, se alguém conhece, né? Quem não conhece o terror noturno, a criança dorme, quando ela dorme, aí aquela hora certa, né, no caso da Esther, 1h da manhã, ela começava a gritar, espernear, chorava, se batia, falava palavras assim estranhas que a gente não entendia, e isso para uma mãe era muito angustiante, eu sofria demais com isso, e eu andei e comecei a pesquisar o que é que poderia ser, que eu sou muito da pesquisa, né, fui pesquisando, e eu vi que era uma imaturidade do sistema nervoso central, né, então, quando a gente pede a alguém, Deus manda as coisas para a gente, né? Foi como eu vi as histórias da Fernanda, foi onde eu conheci os olhos. A Fernandinha Paz, ela falando sobre terror noturno. Aí eu vim cá, Fernanda. Conversei com ela me presenteou, né, com um blend que criança, vou falar até porque aqui que também criança não pode ingerir, ela usava, assim, de forma tópica. E resumindo, a Esté, com 1 semana, a Esté passou a dormir a noite toda. E isso para uma mãe, né, altamente gratificante, fora as outras questões, né, que eu também, uma ex-asmática que hoje não usa mais bombinha, tinha imunidade baixa, questão de ansiedade e sonho, então tudo isso é uma história que engloba a nossa paixão pelo mundo dos óleos essenciais, né? Pode passar, Renatinha. Né, então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o uso seguro e eficaz dos óleos essenciais, né? Quando a gente sempre fala, gente, o uso dos óleos essenciais, menos é mais, menos. Não precisa você pegar, eu vou dar até assim a diferença, fazer uma alusão aqui de uma dipirona, vou colocar aqui uma dipirona, que a gente pega as gotas da dipirona, né?
pega as gotas e toma de acordo ali com o peso de 10, às vezes até 40 gotas. Então, o uso dos óleos essenciais, o Perpemit, gente, é só uma gota. Use somente uma gota para aquela necessidade, né? Gotinha na mão, uma gota do óleo essencial de Perpemit equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, realmente a gente sabe que é seguro, que é eficaz, não precisa colocar muito, só basta se colocar uma gota que ele vai agir naquela necessidade, né, que você está sentindo, ou uma dor de cabeça, ou uma má digestão, ou uma questão respiratória, somente uma gota na mão, né, e assim, a gente deve ter muito cautela em usar em certas áreas, né, tem áreas que a gente não deve aplicar o uso do óleo essencial, né, diretamente, né, principalmente nas mucosas, nessa região dos olhos, do nariz, do ouvido, né? Se for aplicar, gente, é só assim ao redor, não aplicar dentro. E se os seus olhos, né, por acaso, você escorrer, aplicar ali nos olhos, não é para lavar com água, tá? É para pegar uma base, uma fonte de gordura, né, que nós usamos o óleo vegetal, para fazer essa extração, né, se você tiver uma irritação aí nos olhos. Pode passar, Renatinha. Pronto, é a questão do uso interno, né, como o doutor Magno falou, né, tem as formas do uso dos óleos essenciais, né, nem todos os óleos essenciais, eles podem ser ingeridos, né, alguns não podem ser ingeridos, por quê? Porque tem algum ali aditivo, né, que não pode ser colocado, é proibida a ingestão, algumas plantas realmente são venenosas, não pode usar, né, a doTERRA tem a liberação, sim, da Anvisa para fazer esse uso de ingestão, com uma forma de cautela, somente uma gota, em cápsulas, em mel, em óleo de coco, e alguns óleos também, eles são fotossensíveis, o que é isso, né, principalmente os cítricos, você, né, vai aplicar, vou dar o exemplo aí, você está com uma rinite respiratória, você faz uma diluição do trio da alergia, né, que é o Perpemit, o lavanda, e o lemo. O lemo é um óleo cítrico. Você não pode fazer, você pode fazer aquela diluição, você não pode se expor ao sol, você tem que esperar pelo menos 72 horas, né, para se expor ao sol, ou então, quando for aplicar esses óleos cítricos na pele, coloque em locais, né, debaixo da roupa, em locais que não pega o sol, tá certo? A gente tem que ter uma cautela muito grande, né, do uso dos óleos essenciais, principalmente na gravidez, em gestantes, em idosos, em crianças, em mulheres aí que estão no período de amamentação. Tem alguns óleos que a gente não recomenda, a gente vai passando aí o uso da recomendação por trimestre, mas assim, tem óleos que nem a grávida ela só pode utilizar ele durante o trabalho de parto, né? Eu vou dar um exemplo do óleo essencial, o clarissage. O clarissage é um óleo essencial que ele só pode ser utilizado durante o trabalho de parto. Por quê? Porque ele até ajuda aí na expulsão do feto, ele até ajuda no trabalho de parto, mas só pode ser utilizado durante o trabalho de parto, né? Então, assim, durante todo o pré-natal, né, da gravidez, é muito importante as mamães também se cuidarem, porque a gente sabe que a ansiedade, né, aumenta a percepção aí pela dor, e às vezes, muitas vezes as mulheres optam por um parto cesáreo porque tem medo daquela dor. Então, assim, se a gente for, né, naquela educação em saúde, contando, falando para aquela mamãe, futura mamãe, que ela pode relaxar, que durante o trabalho de parto ela pode usar uns óleos essenciais que estão extremamente calmantes, como lavanda. Ele é muito seguro, né, durante toda a gravidez, a amamentação, o uso de recém-nascido, o uso também no idoso, é um óleo bem leve, e ele ajuda, né, no controle da ansiedade. Os cítricos também, né, o óleo de laranja também pode ser bastante utilizado nesse momento. E para amamentação também, tanto lavanda como os cítricos, né, e tem óleos essenciais que ajudam até aí na produção, né, do leite, como o feno, que é o erva doce, fazendo a diluição correta, fazendo a inalação, fazendo assim, passando nessa região da mama, vai até aumentar na questão da produção do leite. Pode passar, Renatinha.
Aí a questão das crianças, né? A gente sabe, né, como a gente comentou, as crianças, elas não podem ingerir óleos essenciais porque eles são muito puros, eles são altamente concentrados, mas a partir dos 6 anos já pode, né, fazendo aquele chazinho, aquele mel aromático bem diluidinho, um xarope para imunidade, que é aquele shot que a gente faz. Então, assim, as crianças, ela deve ter uma cautela bastante grande, né, na questão da ingestão, do uso dos óleos, se for usar a partir de 6 anos de idade, e o uso também como aromático, né, o adulto colocando o óleo essencial na mão e colocando para a criança inalar, já para a criança não levar a mão para os olhos, no difusor de ambiente, que é um método muito seguro e eficaz também para as crianças, certo? Pode passar, Renatinha. Os animais, pronto, eu vou até contar uma história aqui, gente, da questão do uso dos óleos essenciais em animais. Eu tenho uma cachorrinha, eu, inclusive, eu uso o óleo essencial nela. Eu vou falar aqui uma história. Ela estava com um mal-estar, ela estava com diarreia e com vômito. Aí eu, meu Deus, se eu for levar numa clínica veterinária, a gente sabe, né, o absurdo aí que vão cobrar. E o que foi que eu lembrei? Gente, eu vou usar o Zengest nela. O Zengest, ele traz o equilíbrio, né, do sistema digestivo. Eu fiz de forma bem diluída mesmo, porque ela é uma cachorrinha de pequeno porte. Eu passei na região da barriguinha dela. É incrível que não acho que não foi nem 3 minutos, quando eu passei o Zengest na barriguinha dela, ela provocou o que estava fazendo mal para ela. Ela tinha comido um pedaço de papel alumínio, a gente estava na época da Páscoa, e o papel alumínio estava no lado de chocolate, né? Ela foi lamber e acabou engolindo o pedaço de papel. Então, assim, o óleo essencial, ele traz o equilíbrio do corpo, ele expulsa o que está fazendo mal, né? Ou então ele regulariza o intestino, o sistema digestivo, se você tiver com caso aí de diarreia. Então, assim, é bastante seguro também, alguns óleos podem ser utilizados, outros não, e quando for fazer a diluição, tem que ser bem diluído, né, porque o animal, ele é bem menor, a gente imagina ele como um bebê, um recém-nascido também. E também a gente tem aqueles óleos quentes, né, por exemplo, o orégano, quando a gente for utilizar esses tipos de óleos essenciais, tem que ter muito cuidado para não colocar diretamente ali na boca, né, porque ele pode queimar ali a sua mucosa e também a sua pele. Quando for aplicar na pele, tem que ser também bastante diluído, tá certo? Senão pode dar uma irritação, né, então pode dar até um efeito aí rebote. Pode passar, Renatinha. Né? Então, assim, quais são os utensílios, né? Onde é que a gente pode usar o uso dos óleos essenciais? Você pode colocar ele em copo de vidro, ou essas garrafas aqui, ó, gente, de alumínio, né? Tem muita gente aí utilizando, você pode pingar a gota do óleo essencial aí dentro dele. Você pode usar as bases de óleos essenciais, o óleo de coco fracionado, né, que é um óleo exclusivo aí da doTERRA, ou então qualquer outra fonte de gordura, óleo de jojoba, semente de uva, óleo de amêndoas, o azeite, né, até para ingestão também. Você pode utilizar também o óleo essencial no difusor ultrassônico, nesses difusores que a gente tem, também é bastante seguros, da doTERRA, são os melhores, porque tem aí o selo do Inmetro. Isso assegura o quê? Que não vai corroer o seu plástico, que você não vai inalar nada, né, diluído aí, nada químico, que você vai inalar realmente o óleo essencial aí, que o difusor faz isso, né, quebrar as partículas aí do óleo essencial, certo? Ou então, de forma interna, né, em cápsulas, se você não gosta muito do gosto do óleo essencial, né, fazendo a ingestão ou o uso do mel, ou do azeite, ou do óleo de coco, você pode utilizar em cápsulas. E principalmente os óleos quentes, né, como eu indico, o orégano sempre é bom utilizar ele em cápsula. Renatinha vai explicar um pouquinho como é que vai fazer, você pode fazer essas diluições com o uso dos óleos. Oi, boa noite. Então, vamos compartilhar aqui um pouquinho sobre essa questão da diluição, né? Gente, a diluição, ela é muito importante, tá? Vou dizer para vocês que eu sou também mais uma louca dos óleos essenciais, né? Sou apaixonada pelos óleos essenciais. E eu também conheci os óleos essenciais para
cuidar das minhas filhas, tá? Mas amanhã eu conto mais minha história, que amanhã também nós estaremos juntos com vocês. E para falar da diluição, né? Olha só, eu peguei a sinergia que eu me apaixonei, que eu conheci a doTERRA, que foi quando eu conheci para curar as minhas filhas de uma gripe, que foi com orégano, o ongardio, o zengeste e o melaleuca, tá? Então, na época, né, há quase 5 anos atrás, uma tinha 1 aninho e a outra tinha 6 anos, né? Não, tinha 7 anos, isso. Então, pela diferença de idade, que é muito grande, eu precisei, na época, fazer diluições diferenciadas, uma para cada idade, tá? E olha só, então, como referência, né? A pequena, que tinha 1 aninho, né? E a gente estava realmente começando a usar os óleos, tem que ser uma forma muito correta, muito, né? Muito responsável. E a gente usa, gente, nesse caso aqui, foi uma gotinha de cada, tá? E aí você até pode pensar, né? Será que não ficou forte? Mas naquele momento eu precisava desses óleos essenciais para substituir um antibiótico, né? E foi realmente uma gotinha de cada. Vamos fazer agora uma referência, tá? Por exemplo, para uma criança de 1 aninho que está com questões de dentinho nascendo. Qual é o óleo que a gente mais usa? O óleo de lavanda. Então, basta uma gotinha para um rolon, né, de 10 ml. E a gente completa com óleo vegetal extra virgem, como já foi citado, né? Então, a doTERRA, nós recomendamos bastante o óleo de coco fracionado, que ele é de rápida absorção, ele é sem cheiro, tá certo? Então, olhando para essa tabela, vamos colocar aqui como referência o vidro que a gente mais utiliza em casa, que é o rolon de 10 ml, tá? Então, lá em cima, ele vai dizer assim, ó, doenças crônicas. O rolon de 10 ml, gente, ele é o frasco 1, 2, 3. O 5º frasco, tá? Do menor para o maior. Ele é o 5º frasco. Então, a gente vai lá em cima e vê, ó, doenças crônicas, né? A 10%, são 20 gotas. Por quê? Porque 1% representa 2 gotas, tá certo? Então, a gente coloca, né? Coloca ali aquelas 20 gotinhas para uma doença crônica, isso para um adulto, e completa com óleo vegetal extra virgem, tá certo? Sempre é importante colocar um óleo vegetal extra virgem, porque os óleos essenciais, eles são puros, então a gente precisa utilizar um óleo vegetal também o mais puro possível, por isso o extra virgem. Então, isso é muito importante. Para dor e inflamação, aí você já pode fazer uma sinergia a 5%. Lembra que a gente falou que 1% são 2 gotas? Então, 5% vai ser, no máximo, 10 gotas, tá? Então, essa é a recomendação que a gente passa para você. Aí, uma massagem, né? Que uma massagem você já vai usar de uma forma mais recorrente. Vai ser todos os dias. Então, você pode fazer uma diluição a 4%. Vai ficar 8 gotinhas, tá certo? Tá ficando claro, gente, para vocês, essa conta? Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, para adulto coloca 20 gotas, né? Mas é importante que vocês tenham um raciocínio, por que são 20 gotas, né? Quando essa diluição de 10%. Para uso no rosto, né? O nosso rosto já é uma pele mais sensível. Então, a literatura, ela fala isso, que o recomendado é usar 3%. Se é 3%, para um rolon de 10 ml, a gente já vai usar ali 6 gotinhas, tá? Gente, eu estou colocando como referência o rolon de 10 ml, porque é o que a gente mais usa em casa. Mas é importante que quando vocês tiverem, né, essa análise crítica dessa tabela, vocês usam essa mesma referência que a gente está utilizando para o rolon de 10 ml para os outros vidros também, tá bom? Para um bebê, né? Para uma pele sensível e idoso. Gente, um idoso é como se fosse um bebê. Então, a gente começa também a utilizar uma quantidade muito menor, tá? E como a Juliana falou, na aromaterapia, menos é mais. Então, você começa a utilizar uma menor quantidade de gotas, vai fazendo a utilização. Às vezes, você é até melhor que você use aquela menos quantidade de gotas, mas com a maior quantidade de vezes, tá? Então, eu gosto sempre de recomendar, por exemplo, para essa questão de dores. Se você está com uma dor, está com ansiedade, está com alguma situação que você precisa usar de forma crônica, você usa de 3 em 3 horas. Porque algo crônico é algo que você precisa melhorar de uma forma mais rápida. Então, você pode usar de 3 em 3 horas. Não é uma questão crônica. Mas eu estou precisando, tá? Então, por exemplo, uma questão da ansiedade. Mas eu estou precisando, porque eu estou com ansiedade e eu tenho que me acalmar.
você se cuida de manhã, de tarde, de noite, ou seja, você vai usar 3 vezes ao dia, né? Outra situação, não, eu comi demais e eu preciso usar o queridinho, né, do Dr. Magno, que ele falou que é o Zengeste, na barriga. Se você usou de forma, né, tá precisando de uma forma pontual, você vai usar o quê? Uma vez. Porque você está usando naquela situação que você comeu demais. Já se você tem questões, né, como outras questões, né, de intestino preso, aí você vai usar de 3 em 3 horas, se for um intestino preso demais, uma questão mais crônica. Em tudo é importante que você estude para que você tenha essa sua própria análise, né, crítica e que você se observe e veja qual é a melhor protocolo, qual é a melhor forma de utilizar para você, tá? Para bebês, o que é que a gente recomenda para os bebês? É uma gotinha. Por isso eu falei do lavanda, né? Então, o lavanda, que é o óleo que a gente mais usa. E bebês, gente, a gente recomenda mais a partir de uns 6 meses, né? A gente pode colocar uma gotinha aqui do lavanda. Tem outros óleos, como o olíbano também é muito seguro. O papaíba também é muito seguro. Mas o lavanda é o mais queridinho de todos, até para os bebês. E aí completa com óleo vegetal, mistura e pronto. A etiqueta, né? Para que aquele óleo ele vai te ajudar e já fica pronto. E a dica é, deixa ele perto de onde você vai usar. Então, se é um óleo que você vai usar na hora de dormir, que você vai passar no rosto, deixa ele perto de você, deixa ele no banheiro, porque isso vai facilitar o uso, tá bom? Então, é essa dica que a gente queria passar para vocês sobre a diluição. Se alguém mais quiser complementar, também fique à vontade. Isso aí, obrigado, Renatinha, obrigado, Juliana, Dr. Magno, Marina, todos que estiveram aí compartilhando um pouquinho. A gente vai abrir agora para as perguntas, então o Dr. Magno falou que responderia aí algumas que estavam perguntando durante a aula já, né? Quem quiser abrir o som, abrir o áudio aí para responder as perguntas, a gente está aqui para ajudar vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Boa noite. Oi, vamos uma por vez aí. Pode ir, Lília. Então, eu gostaria de saber qual o óleo ideal e como utilizar para pressão alta, para hipertensão. A dosagem, qual o óleo ideal para tratar a hipertensão? E a dosagem? Como utilizar, se é uso tópico, se é inalar, se é... Deixa eu só dar aqui uma informação, porque a gente fala muito sobre hipertensão e como outras doenças crônicas, como diabetes e assim sucessivamente. O que é principal, por isso que eu fiz muito questão em falar sobre aquela avaliação de saúde e bem-estar, que é ali o Guia Viva e aquela tabelinha toda vem falando. Porque para controle de hipertensão, antes de mais nada, mesmo que você venha usar os óleos e usando até medicação para controle, o principal, acima de tudo, cuidado com a alimentação, a atividade física e a hidratação, tá certo? E, normalmente, a hipertensão ele tem envolvimento em algo, é baseado em algumas situações que nós vivemos no dia a dia. Primeiro, a parte emocional. Então, qualquer óleo que envolva o controle da sua atividade emocional, ele já vai provocar o controle da pressão, tá certo? Então, seja o lavanda, seja o Serenity, seja o Balance, os cítricos, tá certo? Isso é fundamental. Segundo, o processo digestivo, porque todo o processo digestivo que tem alteração, seja no processo do trânsito intestinal, da absorção, tá certo? De situações que envolvam alteração de absorção de alguns nutrientes, ele vai ter impacto específico. Então, Zengeste, olha meu queridinho, o cítrico também, as meninas falaram muito bem sobre a forma de uso aí da ingestão como diluído em mel, em cápsulas, né? Em alimentos, em água, todos esses que envolvem a parte digestiva, tá?
e tudo aquilo que motiva você a começar a atividade física, tá? Mesmo o peppermint não sendo uma indicação para hipertensão no sentido de que, quantitativo, a Juliana acho que falou muito bem sobre isso, que assim, você usar ele para estimular o processo da sua atividade física, começar, não tem problema nenhum, que não cabe você estar usando o peppermint 5, 6 vezes ao dia, ou 3, 4 vezes, com 2, 3 gotas, porque vai ter complicação, tá certo? Mas ele vale a pena? Vale a pena demais você usar para estimular esse processo da sua atividade física, né? Até porque ele também tem ação bronquilatadora. O brief, ele tem uma parte respiratória importante, melhora a condição ventilatória, também vai ter impacto na atividade cardíaca e, consequentemente, da parte ventilatória, que vai melhorar o seu processo da hipertensão. Assim, todos aqueles... Eu gosto muito do Lemo, falo muito do Lemo, porque ele tem uma ação muito legal na atividade circulatória, principalmente linfática. E isso tem uma ação especificamente como diurético, melhora a atividade renal, controla também a parte de pressão. E quem tem situações de circulação, também vale muito a pena aí o Cipreste e o Lemongrass, tá certo? Todos esses podem ser usados ou de forma inalatória, e aí você vai ter uma gama de situações para você usar. O cítrico, eu gosto muito de usar ele na ingestão, 2 vezes ao dia, tá certo? Uma gotinha, pode botar aí no suco, numa colher com mel, enfim, na própria água, ou se gostar muito, pode até botar sublingual, tá certo? Os Engest eu sempre uso, indico para todo mundo que use pelo menos 2 vezes ao dia, ou pelo menos 1 vez ao dia. O lavanda, enfim, lavanda, todos esses óleos ansiolíticos, uso inalatório, sempre à noite antes de dormir, e ao longo do dia também, para controlar um pouco do estado emocional. E pode ser usado topicamente também na região abdominal, diluído em óleo de coco, passando na região abdominal, que tem uma boa resposta, tá? Não sei se foi bom, mas é o que eu acho, o que eu uso na minha prática no dia a dia, tá certo? Maravilha, obrigado aí. A gente tem mais... Jana, eu vou só compartilhar aqui um protocolo que a minha mãe usa, tá? Para baixar a pressão dela. Ela usa lavanda, ylang-ylang e marjoram. Eu estou usando, pro meu marido. Perfeito. Então, ela tanto faz a inalação, como também ela faz um roll-on para usar topicamente nos locais de pulsação. E, assim, o resultado é incrível. Isso aí, nós temos mais aí 5 minutinhos para perguntas. E daí depois a gente vai encerrar em virtude do horário, em respeito a vocês. Meu nome é Débora, boa noite. Eu tenho 2 perguntas. Pode fazer. A primeira. Pode fazer uma. Só pode uma. Eita, vou ter que escolher. Então, deixa eu escolher aqui. Dentre os óleos que não podem ser ingeridos, como a gente sabe, o Deep Blue, o Balance, se uma pessoa comprou um kit living e ingerir um óleo que não pode ser ingerido, o que é que o doutor indica para esse paciente? Qual a tomada de ação que ele precisa ter? Se ele ingerir um óleo que não poderia ser ingerido, o que é que ele precisa fazer? Bom, algumas orientações que o pessoal orienta muito isso é em relação a você usar o óleo de coco para poder melhorar o processo de absorção e de evitar situações específicas. Mas vai depender muito do quantitativo que você usar, tá certo? Se for uma gota só, a causa ou a complicação vai ser muito pequena. Beber água e botar um pouco de óleo de coco, beber para poder melhorar o processo de absorção por causa da mucosa gástrica, que é o principal em relação a isso, tá certo? Se for um quantitativo maior, é aquela tal coisa, a depender do que seja o quantitativo, como medicação que você tem, mas como você usa alguns medicamentos que o pessoal usa em quantidade maiores, principalmente psicotrópicos e tal, que a gente faz a lavagem no pronto-socorro e tudo mais, mas para o óleo, o que ele vai gerar é o mal-estar gástrico, que pode gerar vômitos, pode gerar dor abdominal, mas aí vai melhorar principalmente com o uso de um óleo de coco, um azeite doce, para justamente provocar a diluição. Ele vai ter absorção e vai ter os efeitos especificamente dele e beber bastante água. Para uma gota só, acho muito difícil, o que não deve ser utilizado continuadamente, mas uma gota só não tem mais complicações não, tá? Ok, obrigada.
Nada. Oi, boa noite. Meu nome é Paula. Eu gostaria de saber que óleo foi usado para aquele ataque de terror da criança. Pronto, eu vou responder essa. O terror noturno, o óleo que a gente utilizou foi o frankincense, né? Não sei se você conhece, é o rei dos óleos, é um óleo que aterra, que conecta, que centra você com o seu divino, com o seu criador. Ele é um óleo maravilhoso para o sistema nervoso central. Foi o frankincense, foi o Serenity. Eu não sei se você conhece o Serenity, né? O Serenity é um mix de óleos essenciais, que dentro dele tem lavanda, tem camomila romana, foi um óleo também que ajudou na questão do sono, e o vetiver. O vetiver é um óleo raiz, né, que ele centra a criança, aterriza a criança, ela é muito utilizado, né, esse óleo é muito utilizado em autistas, pessoas que têm TDAH e síndrome do pensamento acelerado. Então, foram esses 3 óleos que ajudou demais a minha filha. Serenity, frankincense e o vetiver. Ok. Muito obrigada. Eu vou aproveitar e compartilhar também minha experiência, tá? Porque eu também passei por isso com minha filha mais nova. Mas aí a utilização dos óleos foi o camomila romana, o vetiver e o juniper berry. Gente, o juniper berry, depois estudem um pouquinho sobre ele aqui no livro Emoções Essenciais. Ele é um óleo que ele trabalha os medos inconscientes. Então, assim, é incrível, tá? Então, fica aí a dica de mais uma sinergia. Juniper berry, camomila romana e o vetiver. Muito obrigada. Isso aí. Obrigada, tá, pessoal? Obrigada por terem ficado até agora conosco. Pedimos desculpas aí, porque sabemos que tivemos um contratempo na entrada das pessoas no Zoom. Isso acabou atrasando alguns momentos aí nossa aula. Mas a gente se vê amanhã, então. Como a gente teve esse problema, né, com a galera entrando aqui na aula, a gente vai deixar o sorteio para amanhã, para que não seja de forma injusta, né, porque algumas pessoas tentaram entrar, não conseguiram, enfim, mas amanhã vai estar tudo resolvido, e amanhã a gente vai ter 2 aulas falando sobre óleos essenciais. Hoje a gente aprendeu um pouco de teoria, né, ouvimos falar sobre alguns óleos essenciais que usamos no nosso dia a dia, mas amanhã Renatinha vai falar sobre o uso de óleos essenciais no bem-estar físico, e a Fernanda vai falar sobre o uso dos óleos no bem-estar emocional, tá bom? Então, serão 2 aulas incríveis, e a aula bônus, a terceira aula, vai ser feita pela Renata Carvalho. Então, a gente aguarda todos vocês aí novamente amanhã. Logo, logo, a gente vai liberar também no Zoom, né? No Zoom não, a gente vai liberar no grupo a gravação da aula para que vocês possam assistir novamente, tirar dúvidas, enfim. Quem tiver mais dúvidas pode perguntar para a sua consultora de bem-estar, para a pessoa que lhe trouxe até o evento também. Fique à vontade, que a pessoa vai estar à disposição para ajudar vocês. As consultoras de bem-estar que convidaram aí estão capacitadas para responder as dúvidas, então fiquem bem à vontade em perguntar para elas, tá bom? Até mais, tchauzinho, até amanhã. Gente, beijo no coração. Até mais, tchau.